Vamos agora para nossa prática de inglês, né? Mais um dia. Da última vez eu tinha terminado, né? Eu quis terminar, na verdade, aquele diálogo entre a Amy e o Sheldon. Na verdade, para mim, aquilo ali foi um erro, tá? Foi um erro que eu cometi. Eu acho que eu não deveria ter partido para aquela abordagem. Embora que eu tomei aquela atitude baseado em algumas experiências, algumas dicas que as pessoas têm, só que eu acabei eu mesmo errando, né? Porque quando você vai estudar desse jeito que eu estou fazendo, sozinho, né, praticando o shadowing, é, é, como é que eu posso dizer, muito proveitoso, é primordial? Não, eu diria que tem uma outra palavra. É imprescindível, imprescindível que que você utilize conteúdo que você goste. E The Big Bang Theory é a série de comédia, a melhor série de comédia que eu já assisti na minha vida. Assisti duas vezes The Big Bang Theory e pra mim é a melhor série de comédia que eu já assisti. É a segunda melhor série que eu já assisti. A primeira é Breaking Bad, no geral, mas de comédia é sem dúvida disparada a melhor série, certo? Todo o universo de The Big Bang Theory, na verdade, tanto o Sheldon, Young Sheldon, quanto The Big Bang Theory são disparadas as duas melhores séries de comédias que eu já assisti. Porém, o diálogo que eu selecionei para estar trabalhando Shadowing não foi muito feliz, porque o Sheldon, o Sheldon, o Sonic, o Sheldon, ele fala, tanto o Sheldon quanto a Amy, ali naquele primeiro episódio, a Amy, né, eles dois falam muito rápidos. A Amy, com o decorrer da história, acaba sendo adaptada ali para não ficar igual ao Sheldon, para não acabar tendo um. Não sei se eles acabaram adaptando ela e ficou muito bom, porque ela ficou menos irritante, né? Para ser só o Sheldon o irritante. Acho que não dava para ter, acho que ia ficar muito peso duas pessoas irritantes. Aí, conforme com o tempo, a Amy começou a ficar menos irritante, né? Então ficou só o Sheldon de pessoa irritante. E aquele diálogo. É o primeiro diálogo entre eles dois. Eles falam muito rápido. Eles falam muito rápido. O Sheldon fala rápido já, né, por padrão, e a Amy estava falando muito rápido também. E não é o normal de você encontrar de você encontrar pessoas falando inglês daquele jeito. É uma parada totalmente fora do padrão, fora da curva totalmente. É como aquela música do Eminem, aquela Rap God, Rap God. Aquela música Rap God, tem um pedaço lá que ele fala muito rápido, aquilo ali é fora da curva. Então, eu estava usando um diálogo de um inglês que é muito rebuscado, né? Na verdade, a Amy e o Sheldon usam palavras que normalmente não se utilizam, mas é legal para aprender. Mas a minha maior dificuldade era com a velocidade com que eles falavam, né? E aí eu acabei me cansando, né? De ouvir, me cansando de estudar, porque eu acabei percebendo que não estava correto, certo? Então, dito isto, como a minha primeira experiência com aquele filme lá, o Questão de Honra, com a defesa do que o coronel fez dele mesmo, né? Tem uma playlist aí pra isso. Pra mim, cara, foi muito bom. Primeiro, tipo, eu acertei, sabe? Foi muito bom ter acertado assim de primeira. Tipo, pá, peguei aqui esse shadowing aqui fazendo com esse texto e esse monólogo e foi muito bom. Então, meio que ainda bem que foi bom porque nesse segundo vídeo do Emmy e do Sheldon que não foi tão bom, que eu não gostei, acabou que se tivesse sido ao contrário, eu não sei o que teria acontecido se eu tivesse feito primeiro o diálogo do Sheldon e da Amy, por eu gostar do Big Bang Theory, por eu gostar do Sheldon e da Amy. Eu não sei se eu
teria continuado, né, com essa experiência de tá gravando e tá fazendo shadowing e gravando isso, porque talvez eu me desmotivasse muito. E foi muito importante isso ter acontecido e eu estar fazendo essa análise, porque me fez pensar agora quantas coisas que a gente vai fazer de primeira, a gente não sabe como é, a gente não faz ideia de como tem que ser, não faz ideia de que é legal, e a gente começa errado e acha que aquela atividade, aquela coisa, ela não servia para você, quando na verdade você apenas abordou a atividade de uma forma errada. E aí talvez eu possa linkar isso aí com outras coisas. Posso linkar isso aí com estudos de diferentes matérias, de matemática, de física, química, de prática de violão, de uma luta, de caminhada, de corrida, de musculação. Então, foi interessante isso, porque quantas coisas a gente faz, a gente começa e da forma errada e acha que não gosta de fazer aquilo, como foi esse exemplo desse dessa situação de que eu passei. Graças a Deus que a primeiro vídeo que eu fiz eu gostei muito. Gostei muito do estilo monólogo e daquela, apesar de ele falar rápido, mas eu gostei muito do estilo. Não sei eu não sei exatamente. Talvez com o tempo eu aprenda exatamente o que eu gosto, né, de fazer shadowing. Talvez diálogo realmente não seja para mim. De repente, monólogos funcionem muito melhor comigo. Talvez para você seja diferente. E aí me veio esse pensamento agora, né? De quantas coisas a gente começa fazendo, não é que da forma errada, mas sem saber que existe uma forma melhor, você faz algo e desiste de fazer aquilo, de continuar aquilo, porque você começou de uma forma que não era do seu jeito. Então, repense tanto as outras coisas, né, que você pode fazer. Eu vou repensar as minhas que eu fiz e que não era que eu acho que de repente agora eu acho que eu achava que era a coisa que eu não levava jeito para a coisa, quando na verdade é que eu comecei fazendo de um jeito ou errado ou que existia um jeito diferente de fazer que eu poderia gostar mais, que eu poderia realmente curtir aquilo que eu que eu me propus a fazer, né? Isso é interessante. E então, dito isto, mais uma vez, eu procurei voltar para monólogos e eu lembrei que existe um outro aquele monólogo, o primeiro que eu fiz lá foi sobre um ator, né, atuando, é um texto que ele tinha, né, para atuar no filme. E aí eu lembrei que existem os discursos, né, os speeches, né, como é em inglês, que são as palestras, os discursos, né? E aí eu lembrei que tem um canal no YouTube que tem vários discursos, né? Então são os The Great Speeches. E eu lembrei que eu tenho do Steve Jobs. Eu sou muito fã do Steve Jobs. Não do das suas escolhas e maneiras particulares e pessoais de agir, mas eu sou fã da revolução que ele trouxe. Hoje o cara do momento é o Elon Musk, mas antes do Elon Musk, o cara do momento era o Steve Jobs. São pessoas que marcam a história, né, da tecnologia, a história da humanidade de uma forma que não tem como apagar, né? Se tu for daqui a 1000 anos e for pesquisar sobre um dispositivo chamado smartphone e como foi, vai aparecer o nome do Steve Jobs lá. Não tem jeito, tá na história. Então, eu acredito que aí vem os dois fatores, né? Eu continuo procurando conteúdo daquilo que eu gosto, que eu admiro, que é o The Big Bang Theory, que é o Steve Jobs, e aí eu vou procurar o estilo da atividade que deu certo para mim, que eu gostei, que foi o monólogo,
E agora eu vou tentar, né? Vou ver se eu gosto do discurso. Esse é um discurso dele famosíssimo em Stanford, em 2005, né? Que é famosíssimo, que eu conheço já esse discurso. Não, não lembro direito, mas eu conheço o por cima, o por alto. E eu vou tentar pegar esse discurso dele. É um discurso bem longo, ou seja, vai dar muito trabalho, né? É quase um livro praticamente. Mas, como eu gosto, né? De repente eu curta ver isso aqui, eu curta me esforçar para pegar isso aqui, beleza? Então é isso, vamos começar aqui. O vídeo tá no canal da Stanford. Deixa eu botar aqui do lado. Aqui, ó. Tá no canal de Stanford, mas tá também no outro canal lá no Great Speech. Tá até aqui, ó. Se eu voltar aqui, ele vai estar aqui, ó. Mas deixa eu mostrar por que que eu não gostei desse, ó. English Speeches. Discursos, né? Discursos em inglês. Eita, mesmo que não, nada a ver. Por, por que que eu não gostei desse aqui? Porque quando me parece que é ele, eu não sei se, não sei o que que acontece, não sei se é ele que coloca, eu acho que ele sobe, é, ele pega o vídeo, esse canal aqui, nesse vídeo, tá? Eu não procurei os outros porque não me interessa agora. Pode ser que depois me interesse, mas o que eu acho que alguns canais, alguns vídeos, as pessoas pegam e sobem o arquivo de legenda, subtitles, né? De legenda, aquela legenda que aparece embaixo. E aí acaba ficando frase por frase a frase, tá vendo? Às vezes tem frases que é só duas palavras, às vezes uma palavra. Então não fica legal porque não fica um textinho bom assim pra gente trabalhar. E aí contém erros, por exemplo, ó, ele diz aqui, né, que está honrado e tal. Aí ele diz que é uma das melhores universidades do mundo. Aí ele fala assim, ó, ele fala truth be told, né, verdade seja dita, eu nunca me graduei na faculdade. Só que aqui na legenda tá ao contrário, ó. Se eu soltar aqui, ó. Truth be told. Truth be told, truth be told, é isso aqui, tá vendo? E depois ele fala, I never graduated from college, I never graduated from college. tá vendo? Então isso aqui tá errado, porque eu acho que, não sei se tem uma forma de fazer isso, eu não sei, mas tá errado. Aí eu fui, pesquisei pelo Steve Jobs, Stanford Speech, e achei outro canal, que é esse aqui, que tem, que me parece, né, que a transcrição, foi o YouTube que fez. Então parece que quando o YouTube que faz, a inteligência do YouTube, ela fica bem melhor. Ela fica com frases maiores, tá vendo? Ó, não tem frase de uma palavra só, tá vendo? É isso, e eu sou muito fã do Steve Jobs. Eu li aquele livro dele, que é uma biografia do Isaac alguma coisa. Deixa eu ver como é. Ah, biografia Steve Jobs. Essa aqui, ó, que é do Walter Isaacson. Isaacson, não sei. E o que mais me impressionei foi que quando eu li isso aqui, eu li no computador. Então eu não olhei para a quantidade de páginas. Era um PDFzão. E aí eu ia rolando a página e eu li no computador assim, ó, sentado e devorei esse livro. Quando eu fui ver na livraria, eu fui na livraria e tinha o livro lá. Só que era dessa grossura, assim, ó. Eu disse, caramba, será que é mas é o mesmo que eu li, é a mesma capa? É o mesmo, é o mesmo. Eu li 656 páginas. Eu, caramba, eu li 656 páginas no computador em um livro? Aí eu disse, eu voltei pro PDF, que eu nem tinha prestado atenção. Eu só fui lendo e gostava cada vez mais. O cara escreve muito bem, o Walter Isaacson escreve muito bem.
E eu fui lendo, 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 caramba. Aí beleza, eu não me senti cansado, eu só me senti, cara, esse livro é bom, esse livro é bom. E aí quando eu fui olhar, eu voltei quando eu vi lá na livraria a espessura do livro e vi quantas páginas tinha, eu disse, não, eu acho que eu li a versão resumida. Eu acho que eu li uma versão incompleta. Aí quando eu voltei para casa, curiosíssimo, abri o computador e tal, quando eu fui ver 656 páginas. Eu, caramba, eu acho que não era 656, era 600 e alguma coisa, 649, 600, alguma coisa assim, que não diferencia pouca coisa. Eu disse, caramba, eu li 600, mais de 600 páginas no livro do computador. E aquilo ali me pegou, eu disse, caramba, eu consigo ler. O problema não sou eu. O problema é que às vezes a gente procura um livro que não é você, que não é sua cara, e aí você acha que você não lê um livro de 600 páginas. Na verdade, você lê. Você só precisa encontrar o livro, do estilo de livro que você gosta. Deu até vontade, cara, de comprar esse livro, de ler de novo. Ah, 150 títulos. Eu quero ver se tem mais todos os livros. Leonardo da Vinci. Ó, isso aqui deve ser top. Ó, o Elon Musk também. Cara, esse cara é muito bom. Muito bom. Eu vou comprar um livro dele. Eu vou comprar outro livro dele. Com certeza. Não sei se esse. Quem é essa? A decodificadora. Enfim. Não vamos devanear aqui. Não vamos devanear. Não vamos. Benjamin Franklin, Steve Jobs, liderança. Enfim, não vamos devanear aqui. Vamos voltar para o nosso ponto, né? Já tem 16 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos assistir esse discurso. Depois eu vou ficar na frente, porque sabe como é, né? Ele pode ser que o pessoal reclame lá de alguma coisa. Este programa, este programa é trazido para você pela Universidade de Stanford. Beleza? Então, deixa para começar aqui, ó. This program is brought to you by Stanford University. Please visit us at stanford.edu. Certo? Eu vou fazer o seguinte, ó. Para não me darem um bloco, eu vou ler cada pedacinho desse e aí eu vou traduzir, né, na meia tradução, porque se eu deixar isso aqui correndo, eles vão nem sem eu falar nada, sem eu pausar, sem eu demonstrar, sem eu não agregar nada, eles vão reclamar porque eu estou só apenas reproduzindo a obra, né? Então, cada cada parágrafo desse eu vou parar e vou traduzir. Thank you. I'm honored to be with you today for your commencement from. Ó, logo de cara a gente vê aqui o nome dele, né? Steve Jobs. E o cara trabalhava demais. Eu acho muito engraçado isso, que às vezes tem americano, tem brasileiro também, e outras nacionalidades também. É muito interessante como o sobrenome do cara influencia a vida dele, né? Porque o nome do cara é Steve Jobs. Jobs. É o Steve Trabalhos, Steve Atividades, Steve, sabe? Aí tem outro cara que tem nome de comida e o cara é cozinheiro, chefe no fast food famosíssimo. O outro cara é dono de coisa de automóveis, de peças e não sei o que. É muito interessante. E aqui ele era CEO da Apple e da Pixar Animation. Cara, quem sabe a história da. Se a Apple impressiona, a Pixar Animation, cara, sabe aquele dedo que o cara, onde ele toca o negócio dá certo? Um faro incrível para negócios criativos. One of the finest universities in the world. Obrigado, eu estou honrado em estar com vocês hoje em um acontecimento, né? né? Commencement. Isso aqui é legal, que a gente já vai até, pelo menos, praticando alguma coisa aqui. Commencement. Commencement. Commencement.
cerimônia de formatura, ó, commencement. De umas das mais legais, né? Finest. Melhor, né? Uma das melhores universidades no mundo. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. É verdade seja dita, eu nunca me graduei numa faculdade e isto é o mais perto que eu tive de obter, né? Que eu tive de obter, que eu sempre, sei lá como é que ficaria. O mais perto que eu estive de obter uma graduação na faculdade. Tipo, ele ser o orador, né? O speaker, o orador ali da turma, ali daquela turma, né? Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. Hoje eu quero contar a vocês 3 histórias da minha vida. E é isso. Nem nada grande, apenas 3 histórias. The first story is about connecting the dots. A primeira história é sobre conectar os pontos. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. Eu dropped out, eu larguei, né? O Red College, a faculdade Red. Red é o nome da faculdade. Depois de 6 meses. Nos primeiros 6 meses. Depois dos primeiros 6 meses. Mas então eu continuei ao redor por ali, como um drop-in. Isso aqui significaria drop-in. Drop-in. Sem agendamento prévio. Esse tipo de tradução não vai ficar legal, mas como seria como um deslocado, né? Um deslocado ali, sem meio que sem função, sem ir para as aulas, sem ter aulas agendadas, sem um drop-in. Por outros 18 meses, um ano e meio, ou antes, né? E aí eu para sair, para realmente ele sair, né? So why'd I drop out? Então, por que eu larguei? It started before I was born. E isso começa antes de eu nascer. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. Minha mãe biológica era jovem, unwed, 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 unwed. Não, engraçado, né? Unwed. Não era solteira, mas não era casada. Então, eu não sabia que existia uma palavra para uma mulher, ou homem, depois também deve ser usado, que não é solteira, mas não é casada. Interessante. Não conhecia essa, não casada. Essa como assistente civil, não casada. Graduate student seria o nosso união estável, né? E ela decidiu me colocar para adoção. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set. Aí, She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. ela sentiu muito forte, né? Bom, ela quis fortemente que eu deveria ser adotado por pessoas graduadas na faculdade. Então então cada coisa foi se configurando, né? Se organizando para que eu fosse adotado por um advogado e a esposa dele. Adotado at birth.
Ah, no nascimento, tá. Que ele fosse, assim que ele nascesse, ele já seria adotado por um casal de advogados. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. Exceto, coitado, exceto que quando eu pop up out, quando eu pop up out, ele saiu, né? Deixa eu ver como é que pop up out. Unwed. Pop up out. Pop, pop up, pop up. Não, peraí. Epa, fugiu. Pop up out. Pop up. Acabado. Exceto quando popped. Pop-up out. É. Interessante. Pop-up out. Deu uma saída rápida. Então, quando ele, né, nasceu, eles decidiram no último minuto que eles realmente queriam uma menina. Né? Não queriam um menino. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" They said, "Of course." Peraí. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby." So my parents, We've gotten. Aqui ficou we have. As coisas que a gente who vai. were on a waiting list, Ó, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" we've got an expected baby boy. Então, meus pais, né, que, que estavam no aguardo da lista, na lista, né, aguardando a lista, receberam uma chamada no meio da noite perguntando: Nós temos um bebê inesperado. Você quer ele? Né? Ou seja, os pais deles atuais, os pais não biológicos, né? Os pais adotivos dele, né? Que estavam aguardando na lista de adoção, receberam a ligação no meio da noite, já que a pessoa lá não quis, né? Do que preferiram uma menina. No meio da noite receberam: Nós temos um bebê inesperado. Você quer ele? They said, "Of course." Eles disseram: Of course, mas é claro. They said, "Of course." My biological mother found out later that my mother My biological mother. had never graduated. Ah, They said, interessante. "Of course." My biological mother found out later that Found out later. Tá ao contrário. My biological mother found out later. my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She Hum... Então, os pais dele, os pais adotivos, né? Que seriam os pais adotivos dele, eles disseram, mas é claro, aí eles, minha mãe biológica, depois descobriu, né, que minha mãe, a mãe adotiva, nunca tinha graduado na faculdade e que meu pai nunca teve graduado no ensino médio. refused to sign the final adoption papers. She refused to sign Então the final adoption papers. então ela se recusou, a mãe biológica, né? Se recusou a assinar o documento final da adoção, por causa que os pais adotivos She only dele. relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start in my life. Ela somente relented, relented, cedeu. Ela somente cedeu alguns meses depois, quando meus pais prometeram que eu iria para a faculdade. Este foi o começo da minha vida. And 17 years later, I did
go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. E 17 anos depois, eu fui para a faculdade. I did go to college. But, mas, naively, 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 ingenuamente, ou seja, gullible, né? Ingenuamente, escolhi a faculdade que foi quase como a cara Stanford. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value in it. E todo o meu trabalho de classe, todo o meu e todos os meus, tá, working class, parent saving, todas as economias da classe trabalhadora do meu pai. Interessante isso aqui. Working class. Working class. Da classe trabalhadora. E todas as minhas economias dos meus pais de- ai, caramba, como é que todas as economias da classe trabalhadora, todas as economias da classe trabalhadora que meus pais tinham, que meus pais eram, alguma coisa assim, estavam sendo gastas na minha mensalidade da minha faculdade. Depois de 6 meses, eu não pude ver o valor disto, o valor I had daquilo. no idea what I wanted to do with my life, and no idea how college was. I had no idea what I wanted to do with my life, and no idea how. I had no idea what I wanted to do with my life, and no idea how college was going to help me figure it out. Eu não tinha ideia do que eu queria fazer com a minha vida e não tinha ideia de como a faculdade estava indo me ajudar a encontrar. And here I Rapaz, o cara dizer isso no discurso de universidade de Stanford, vai fazer o quê, meu irmão? O resultado do cara. was spending. And here I was spending all the money my parents had saved their entire life. And here I was spending all the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. E aqui, né, depois daquela constatação que ele teve, que ele estava gastando dinheiro e não sabia o porquê que ele queria ser, e nem a faculdade estava dando esse resultado que ele queria. Aí ele dizia: aqui estava eu gastando todo o dinheiro dos meus pais, tendo economizado, né, as economias deles, durante toda a vida inteira. Então, eu decidi largar e confiar que tudo, tudo work out, ok. Seria de eu conseguir confiar que aquilo, né, que ele estava fazendo, que o dropout, todo o trabalho, workout, ok. Seria ok. Tipo, meio assim, tá, eu não consigo traduzir, mas ele meio que ele disse. Então eu decidi largar e confiar que tudo ficaria bem. It was pretty scary at the time, but looking okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. Que ele estava muito com muito medo naquele tempo, at the time, né, naquela vez, naquele momento. Mas olhando para trás, é, foi uma das melhores decisões que ele fez. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. Então, no minuto que ele largou a faculdade, largou é porque esse dropout não é largou. Esse dropped out, dropped out.
é que não é abandonou os estudos exatamente, né? Ele abandonou a grade curricular da faculdade. Ele não estava mais fazendo. Ele é diferente, né? Ele não estava mais cumprindo uma grade curricular do curso dele, do que ele tinha que fazer, não do curso exatamente, mas do que ele tinha que fazer. It Aqui, né? No momento em que ele largou, ele pôde parar de pegar as aulas obrigatórias, que não era interessante para ele, para mim, e comecei a drop in, ah, que loucura, drop out, drop in, não é drop in, drop in, é, drop in on the, naquelas que pareciam interessante, né? Tipo, ou seja, ele começou aí nas que pareciam interessantes, né? Ele não ia mais nas classes obrigatórias, mas ele encontrou outras aulas, nas aulas obrigatórias, mas ele encontrou outras matérias que eram interessantes para ele. Ele começou aí. the minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. Então, não foi tudo romântico, né? Não é uma coisa linda, ah, que coisa maravilhosa. Não foi romântico. Não foi tudo um romance. Como é que a gente fala assim? Como se ele dissesse assim: não vou romantizar o que aconteceu, não vou romantizar aquilo, né? Eu não tinha um lugar para dormir, porque quando você faz parte, você paga a mensalidade na faculdade, é comum a faculdade ceder quartos de dormir, né? Então ele dormia no chão, no quarto de amigos, e devolvia garrafas de Coca-Cola, por para receber 5 centavos para comprar comida. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. E ele andaria 7 milhas cruzando a cidade todo domingo à noite para pegar uma boa refeição, uma boa refeição na semana num templo Hare Krishna que ele adorava, né? Ele amava I loved it. Ai, não sei se ele amava agora o templo ou a comida ou as duas coisas, sabe? O fato dele andar e comer. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. E muito mais do que I stumbed, stumbed, stumbed. Ah, isso aqui é stumbled, tropeçou. E muito mais do que eu tropecei, and mais do que eu tropecei dentro. Deve ser alguma. Deixa eu pegar, deixa eu ver como é que ele traduziria isso. E muito daquilo com que eu me deparei por acaso, seguindo minha intuição, minha curiosidade e intuição, virou a veio a ser a coisas mais impagáveis depois. Tipo, essas And much of coisas what não tinha preço, priceless. I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Ou seja, seguir a curiosidade dele e o instinto dele
as coisas que aconteceram, né, devido a ele seguia o instinto e a curiosidade dele, acabaram acontecendo coisas na vida dele, na história dele, que era impagável, não tinha preço. Let me give you one example. Ele disse, deixa eu me dar um exemplo. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. A faculdade Red, naquele tempo, oferecia talvez o melhor, a melhor instrução de caligrafia do país. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Através do campo, né? Se você andasse através do campus do Red College, é, cada pôster, cada etiqueta, cada aviso, né? Cada desenho foi, nossa, beautifully. Foi, como é que eu posso dizer isso? Não tem como traduzir beautifully. Beautifully. Tem? Será que tem uma palavra beautifully? Uma tradução para beautifully? Lindamente. Ah, perfeito. Eu tava pensando no mente, né? Eu ia dizer bonitamente. Bonitamente, né? Foi lindamente é, feito, né? Caligrafiada à mão. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. Aí ele diz, né? Porque eu tinha saído da faculdade e não tinha pego as minhas aulas normais, eu decidi pegar as aulas de caligrafia para aprender como fazer aquilo. É isso que I, é louco, né? Tipo, mas até aqui também no Brasil, pelo menos nas universidades federais, se eu não me engano, se eu não estou enganado, você pode ir lá e tomar umas aulas, né? Você mesmo sem estar matriculado, mesmo sem passar no Enem, você pode ir lá fazer umas aulas, né? I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. Aí ele diz, né? Eu aprendi sobre serifas e sans serifas, tipos de typefaces, seria como typeface. De estilos, né? Estilos de letra, né? As famílias, né? As fontes. Sobre variações de quantidade de espaço entre diferentes letras, combinações, sobre o que faz melhor uma tipografia, sobre o que faz uma tipografia ótima ser ótima. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture. And I found it fascinating. Foi lindo, foi histórico, artisticamente stubbled, subbed, subtle, 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 sub, subtle, sutil. Foi sutil em um caminho que a ciência não captura, e eu achei aquilo fascinante. None of this had even a hope of any practical application in my life. Nada disso, nada de, nada disso não tinha, nada disso, né? Even mesmo, ah, como é que seria? Nenhuma destas, nada disto tinha sido uma esperança de qualquer aplicação prática na minha vida. Nada disso tinha uma aplicação prática na vida dele, e nem esperava que tivesse. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. Mas tem 10 anos depois, quando eles estavam desenvolvendo o primeiro computador Macintosh, tudo aquilo voltou para ele, né? Tudo aquela, a questão da caligrafia, e ele implementou tudo aquilo no Mac. It was the first computer with beautiful typography. E foi o primeiro computador com uma tipografia bonita.
If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. Se ele nunca tivesse largado os estudos dele, é, in, in that single course in college, se ele não tivesse largado os estudos dele naquele único curso da faculdade, o Mac nunca teria tido múltiplas fontes, né? Ele chama de typeface, mas acho que a gente chama de fontes, né? Muitas fontes ou ou fontes proporcionais a espaço, né? Coisas do Word lá. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. E já aqui, né? E já que o Windows apenas copiou o Mac, é, it's likely, it's likely, é como se dissesse assim, então, né? Nenhum computador pessoal deveria tê-lo, né? Teria essas fontes, já que o Windows copiou o Mac, então o Windows, nenhum computador teria também, que ele chama computador e Mac, né? Computador é uma coisa, na cabeça, né? No marketing da Apple, computador é uma coisa, Mac é outra. Ele dá essa, ele dá essa alfinetada aí, né? Que ele brigou muito com o Steve Jobs em relação a direitos autorais do Word, do Excel, do Paint, do sistema operacional. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class. And Se eu nunca tivesse largado, eu nunca teria estado, né? Eu nunca teria me matriculado naquela aula de caligrafia. personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college. E computadores pessoais poderia não ter uma tipografia maravilhosa a tipografia maravilhosa que eles fazem, né? Hoje você tem todo tipo de fonte feminina no computador. Mas claro, né? Que foi impossível conectar os pontos olhando para frente enquanto eu estava no colégio, né? Tipo, você fazia aquelas coisas lá por puro prazer. Ele fazia as coisas por puro prazer, por puro. Não era nem instinto de que aquilo fosse dar certo. Não era instinto, era só curiosidade e satisfação no que ele estava fazendo, né? But it was very, very clear looking backwards 10 years later. Mas, mas foi muito claro olhando para trás 10 anos depois. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. Outra vez, você não pode conectar os pontos olhando para frente. Você pode somente conectá-los olhando para trás. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. Então, você tem que confiar que os pontos irão, de alguma forma, conectar-se no futuro. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Se você tem que confiar em alguma coisa. Your gut, eu acho que é seu Deus, destino, vida, karma, tanto faz. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. Acreditando que os pontos irão se conectar na estrada, irá dar a você a confiança para seguir seu coração. Confiar, né? Acreditar lhe dará confiança de seguir seu coração. Mesmo quando líderes, mesmo quando it leads, mesmo quando isso leva, mesmo quando isto leva você a sair warm path,
Warm path. Warm path. Mesmo quando isso leva você para fora, leva você, it leads you off, para fora do caminho mais trilhado, né? Ou seja, todo mundo vai por aqui, tu vai por outro lugar. Cara, não faz sentido e tal. Só que ele tá provando que faz sim, às vezes. E que fará tudo diferente. Believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path, and that will make all the difference. Capítulo 3. My second story is about love and loss. I was lucky. Minha segunda história é sobre amor e perdas. I found what I love to do early in life. Eu tive sorte, né? Eu fui sortudo. I was lucky. Eu encontrei o que eu amava fazer cedo na vida. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. Woz, que é o Steve Woz, né? Tem o Steve Jobs e o Steve Woz. O Steve Woz era o gênio da eletrônica, da computação. Steve Jobs era o gênio do marketing e do desenvolvimento de produto. Ele diz, né? Woz e ele começou Apple na garagem dos pais quando eles tinham 20 anos. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. Nós trabalhamos duro e em 10 anos a Apple tinha crescido de apenas 2 de nós em uma garagem para uma companhia de 2 bilhões de dólares com mais de 4.000 empregados. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. And then I got fired. Nós tínhamos acabado de entregar a nossa melhor criação, o Macintosh. E anos mais cedo, né? Um ano mais cedo, né? Macintosh, 8 year earlier. Acho que é isso. Um ano mais cedo, né? Pelo que eu entendi. Um ano antes. Só que a gente não pode confiar nessas paradas que ele fala, tá ligado? Que quem lê o livro do, do Isaacson, né? Do Walter, ele usa um termo chamado campo de distorção da realidade do Steve. Que meio que, quando você conversava com o Steve, ele falava de coisas que não eram verdades, mas que o Steve acreditava tanto que era verdade, e quem conversava com ele acabava acreditando que era verdade também, tá? Então, alguns detalhezinhos assim, por exemplo, a gente entregou um ano antes. Será mesmo que foi um ano antes? Será que não foi 3 meses antes? Será que não foi um mês antes? Será que não foi um mês atrasado? E aí a previsão era aquela, mas ele, sabe? Então, mas é irrelevante esse ponto. We just released our finest creation, the Mac. Nós temos entregado nossa melhor criação um ano antes e nós tínhamos acabado de turn 30, de completar 30 anos, né? E então ele foi demitido. Macintosh a year earlier, and I just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a Ele foi. How can I get, company you started? ele disse, como é que eu posso ser demitido da companhia que eu criei, que eu iniciei? A culpa foi dele. Ele botou o cara lá, né? Ele errou na escolha, o cara fizeram a panelinha contra ele e tiraram ele. A culpa foi dele. Quem botou o cara lá? Ele. Quem indicou o cara? Ele. Então, a culpa foi dele. Well, as Apple grew, we Embora que foi realmente foi uma, como posso dizer, foi uma, não exatamente uma canalice, né? Mas os gestores daquela época não entendiam, não conseguiriam, como não conseguiram, como ficou comprovado, eles não conseguiriam levar a Apple para o patamar que o Steve Jobs levou, porque eles não tinham a cabeça que o Steve Jobs tinha, a visão que o Steve Jobs tinha, eles não tinham. Então,
eles meio que eles acreditavam que o Steve Jobs era um problema para a empresa, mas na verdade eles não estavam entendendo a visão que o Steve Jobs tinha, a capacidade de levar a Apple para onde ela está hoje, sabe? Na verdade, se bem que hoje o atual CEO tá fazendo um bom trabalho, mas não chega nem perto, cara. Eu acredito que se o Steve Jobs estivesse hoje ainda vivo, sendo CEO da Apple, ou a Apple teria acabado, sido, sabe? Tipo, eu acho muito difícil, né? Tipo, de 100% acho que é 1% de chance da Apple ter acabado, com o Steve Jobs ainda vivo e sendo CEO. Ou ela estaria hoje muito maior do que ela é, tipo uns, acho que umas 5 vezes maior do que ela é, sabe? Hired someone who I thought was Como eu não sei, sabe? Ele faria o quê? Não sei. Steve Jobs era gênio, cara. Desenvolvimento de produto e de marketing. Ele ia olhar para esse mundo e ia dizer, ó, o mundo precisa, as pessoas querem isso, as pessoas querem aquilo. Ou até criar uma coisa que as pessoas não queriam, não imaginaram, mas iam passar a querer, sabe? Então, meio que, cara, o cara era gênio. very talented to run the company with me. And for the first year, well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. And for the first year or so, things went well. But then our visions of the Pronto, ele diz aqui, né? Bem, como a Apple cresceu, nós contratamos alguém, someone, alguém que eu pensei que fosse muito talentoso para rodar a companhia comigo, né? Para to run, para rodar a companhia, a gente fala, né? Para rodar a companhia comigo, para tocar, né? Para tocar a companhia comigo. E pelo ou primeiro ano, tudo foi muito bem. future began to diverge. Well, but then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him. Pronto, ó, exatamente o que eu falei. Mas então nossa visão de futuro começou a divergir e eventualmente nós tínhamos falling out, falling out, brigas, desentendimentos. Quando nós fizemos nosso board de diretor, quando nós, when we did, ok, quando nós chegamos finalmente no ponto tipo ou ele ou eu, né? Eu acredito. O nosso board de diretor é, ficou do lado dele, né? Well, but then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him. And so at 30, I was out. Então, aos 30 eu estava fora And very publicly out. e muito publicamente fora. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. O que tinha sido o foco da minha vida adulta inteira se foi. E foi devastador. Eu realmente não sabia o que fazer eu não sabia o que fazer por alguns meses. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped the baton as it was being passed to me. Eu senti que eu tinha deixado a geração anterior de empreendedores cair. Eu senti que eu tinha decepcionado, né? Decepcionado. Ele sentiu que tinha decepcionado a geração anterior de empreendedores. Que eu tinha that I had dropped the baton as it was being passed to me. Que eu, oxê. Acho que é do baton é o bastão, né? Eu tinha deixado cair o bastão que passaram para mim. Eu havia deixado cair o bastão no momento que ele estava sendo passado para mim. O cara se culpou, né? Tipo, foi merda minha mesmo, e tal. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. Eu me encontrei com David Packard e Bob Noyce
e tentei me desculpar, né? Por ter gritado tão, tão ruim, né? É, ele pediu desculpas por ter pedido desculpas, né? Ele procurou os caras, né? Ter feito uma besteira tão grande. Pedir desculpa por ter feito uma besteira tão grande. Pedir desculpa por screaming, screwing up so badly. Screwing up so badly. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley. Eu fui uma falha pública, eu fui uma falha pública muito grande, né? But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. Eu fui uma falha pública muito grande e mesmo eu mesmo pensei sobre ir embora do vale, né? Do Vale do Silício. Mas alguma coisa lentamente começou a crescer em mim. Eu ainda amava aquilo que eu fiz. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I'd been rejected, but I was still in love. A virada de eventos da Apple, né? Não tinha me mudado nem um bit, né? Nem um pouco. Eu tinha sido rejeitado, mas eu amava. Eu ainda, eu estava ainda em love. Eu ainda amava aquilo, né? And so I decided to start over. E então eu decidi começar de novo. Start over. Start over. Cara, tem uns termos que eu. Start over. Começar de novo. Se eu fosse falar, eu falaria start again. Mas start over também pode ser usado. Até quando a gente fala assim, repeat over and over and over and over and over. Né? De novo e de novo. Eu acho que na verdade traduziria melhor por começar de novo. Né? I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. Eu não via aquilo, né? Eu não via aquilo, mas turned out, turned out, mas ser demitido, turned out that. Eu não vi aquilo, mas turned out acabou, né? Turned out acabou que acabou que getting fired, ser demitido da Apple foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para mim, que poderia ter acontecido comigo, né? I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. Nossa, isso aqui tem umas palavras novas aqui, mano. The heaviness. The heaviness. Nossa, o paradisíaco início. Nossa, que estranho isso aqui. The heaviness of being successful. Deixa eu ver o que é heaviness. Heaviness. Peso. Peso, né? O peso de estar sendo um sucesso foi trocado. Olha que interessante. Heaviness e lightness. Pela leveza, né? O peso de estar sendo de estar sendo
de estar tendo sucesso foi trocado pela leveza de estar sendo iniciante outra vez. Menos certeza sobre as coisas. of being successful was replaced by the lightness Deixa eu ver se eu entendi isso direito pra depois não estar comendo bola, né? O peso de ser bem-sucedido, de ser um sucesso, né? O peso de ser bem-sucedido foi substituído pela leveza de ser novamente iniciante, menos certo de tudo. Isso mesmo. of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. It freed, it freed, it freed me. Me libertou, né? Aquilo me libertou para entrar em de um dos mais criativos períodos da minha vida. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Durante os próximos 5 anos, eu comecei uma empresa chamada Next, uma outra companhia chamada Pixar, e me apaixonei por uma mulher incrível que se tornou minha esposa. Pixar went on to create the world's first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. Pixar foi, Pixar foi on to create the world's first computer animated features film. Como é que eu poderia traduzir isso? Foi a primeira empresa. Não. Pixar foi a primeira empresa no mundo. Foi a primeira empresa de animação que produzia filmes no mundo. Do mundo. Foi a primeira empresa de criação de filmes. Foi a primeira empresa. Foi a primeira empresa de animação computadorizada. Ai, caramba. Foi a primeira empresa que fazia filmes de animação computadorizada. Pronto. Toy Story. E é agora a Toy Story, né? Que entregou um filme, feature film Toy Story. E é agora o mais bem sucedido estudo de animação do mundo. In a remarkable turn of events, Apple bought Next, and I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. Em uma remarkable, uma virada memorável, remarkable, em uma virada notável de eventos, a Apple comprou a Next e eu voltei para a Apple, e a tecnologia que nós desenvolvemos na Next está agora no coração da, da renascente atual Apple. Isso é outra parada, tá ligado? Que, assim, pode ser que a Next tinha alguma tecnologia interessante para ser usada na Apple? Pode ser. Com certeza tinha, né? Pode ser não, com certeza tinha. Alguma técnica, algum estilo, alguma coisa. Mas quando ele diz assim que está no coração da Apple, é como se ele estivesse dizendo que a Apple hoje não sobrevive sem aquilo, sem aquela tecnologia. E é outra parada que eu acho que não. Eu acho que se ele não tivesse criado a Next e a Apple tivesse feito um plano de ações ou um salário alto, ou alguma coisa assim para ele, e ele tivesse voltado, ele iria organizar as coisas lá, iria chamar as pessoas que ele conhece, que ele sabe que pode fazer coisas interessantes, as coisas que ele imagina, e a Apple seria tá lá do mesmo jeito, sabe? Não é, a Next não tinha essa importância toda assim. Eu acho, né? Não sou um cara que estava lá dentro, mas eu acho. And Lorene and I have a wonderful family together.
E Lauren, né, a esposa, e ele e eu têm uma família maravilhosa juntos. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Eu estou muito certo que nenhuma destas, que nada disto teria acontecido se eu não tivesse se eu não tivesse sido demitido da Apple. E foi feio e foi horrível. Foi um remédio horrível. Foi um remédio com sabor horrível. Mas eu acho que o paciente precisava dele, né? Eu acho que meio que ele aprendeu algumas coisas. Ele precisava aprender o que ele passou. Ele precisava aprender com o que ele passou. Por ser demitido da Apple. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. Algumas vezes a vida atingirá você na cabeça com um tijolo. Não perca a fé. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Eu me convenci que a única coisa que me manteria indo foi que eu amava o que eu tinha feito. Você tem que você tem que encontrar o que você ama e o que é verdade para você funciona como como é para o seu amor e o que é como verdade para você funciona como ele é para seu amor. E aquilo que é verdade para você para você não, para o seu trabalho. E aquilo que é verdade para o seu trabalho, como é como é para o seu amor. Nossa, isso aqui tá estranho. Deixa eu ver. E isso é tão verdadeiro para o seu trabalho quanto para os seus amores, seus amantes. E isto é tão verdade para o seu trabalho quanto é para seus amantes, né? Para seus namorados, seus amores. Convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. Você, seu trabalho está indo encher uma grande parte da sua vida. E a única maneira para ser verdadeiramente satisfeito é fazer o que você acredita ser o melhor trabalho. Tipo, trabalho com o que você gosta. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. Settle. É, acredite, né? No melhor trabalho. É, que você acredita ser o melhor trabalho. E a única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. Se você não tem encontrado ainda, continue procurando. Não se acomode. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like Como com todas as matérias, como com tudo que importa, né? Como com tudo que importa do coração, você saberá quando encontrar. Ah, tá. Assim como as coisas do coração, você saberá quando encontrar. any great É isso?
Como acontece com todas as questões do coração, você saberá quando encontrar. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking. Don't settle. E assim, e como qualquer ótimo relacionamento, apenas fica melhor e melhor com o passar dos anos. Então, continue procurando. Não desista. Don't settle. Não se acomode, né? Não se contente com menos, né? Like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking. Don't settle. Pesada. Vai pesar o clima. My third story is about death. When I was Minha terceira história sobre morte. 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." Quando eu tinha 17 anos, eu li uma citação que foi mais ou menos assim: se você viver cada dia como se ele fosse o seu último, algum dia você você irá certamente estar certo. It made an impression on me. And since then, for the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? Aquilo me impressionou, aquilo deixou uma impressão em mim, né? Me deixou uma marca em mim. E desde então, por, por- desde então, passados 33 anos, eu tenho olhado no espelho a cada manhã e perguntado a mim mesmo: se hoje fosse o último dia de minha vida, eu eu estaria fazendo o que eu vou fazer hoje, o que eu estou fazendo hoje? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. E quando a resposta tinha sido não por ah, muitos dias seguidos, in a row, seguidos, muitos dias seguidos, eu sabia que eu precisava mudar alguma coisa. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Lembrando lembrar que eu estaria morto em breve, lembrar que eu estaria morto em breve é a ferramenta mais importante que eu tinha encontrado para me ajudar a fazer grandes escolhas na vida. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, Porque quase todas as expectativas externas, todo orgulho, todo medo de se sentir envergonhado ou falhar, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. estas coisas acabam following indo embora diante da face da morte, deixando somente aquilo que é verdadeiramente importante. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. Lembrar que você está indo para a morte é a melhor maneira que eu conheço
para evitar a armadilha de pensar que você tem algo para perder. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. About a year ago, I was diagnosed with cancer. Você já está nu. Não existe razão de não seguir seu coração. Há quase um ano atrás, eu fui diagnosticado com câncer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. Eu tinha uma ultrassom, não sei se é uma ultrassom ou se é um tomografia, às 7h30 da manhã, e que claramente mostrou um tumor no meu pâncreas. Eu nem mesmo sabia o que era um pâncreas. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. O médico me contou que aquilo quase. O médico me contou que né? Que aquele câncer era quase certamente um tipo de câncer que era incurável e que eu deveria esperar viver não mais do que 3 ou 6 meses. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. Meu médico me aconselhou a ir para casa e get my affairs in order. Affairs. Assuntos. E colocar meus assuntos em ordem. Que é um código um código de médico para se prepare para morrer. It means to try and tell your kids everything you thought you'd have the next 10 years to tell them in just a few months. Significou que tentar it means isso significa tentar contar para suas crianças tudo o que eu levaria para seus filhos, tudo o que você pensou que você teria os próximos 10 anos para contar, então, em apenas alguns meses. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. Significa, peraí, It means to say your goodbyes. significa fazer o certo, fazer certo todas as coisas, buttoned up. Abotoado. Significa fazer todas as coisas. Está. Isso aqui. Significa garantir. Significa to make sure. Tá certo. Que tudo esteja devidamente finalizado e organizado. It means to make sure everything is buttoned up. Então, que será como... Caramba, isso aqui é difícil, velho. Que aquilo será fácil, tão fácil quanto possível for para sua família. Significa dizer adeus. Deixa eu traduzir isso aqui que foi cabuloso isso aqui, mano. Significa garantir que tudo esteja devidamente organizado para facilitar. So that it will be as easy as possible for your family.
para facilitar ao máximo a situação para sua família. Significa se despedir-se. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your goodbyes. I live with that diagnosis all day. Eu vivi com aquele diagnóstico todos os Later dias. that evening, I had a biopsy where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. Mais tarde, a- mais tarde naquela manhã, eu tinha uma biópsia onde eles stuck, stuck, stuck an endoscope, stuck an endoscope. Ah, tá. Mais tarde, naquela manhã, eu tinha uma biópsia, onde eu estava preso na endoscopia, descendo pela minha garganta, atravessando meu estômago e indo até meu intestino, colocou um needle, needle, uma agulha na minha pâncreas e obteve algumas células do meu tumor. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope, Eu estava sedado, mas minha esposa, que estava lá, me contou que quando eles viram as células sob o microscópio, the doctors started crying because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. os doutores começaram a chorar porque eles turned out, ele meio que, como é que eu posso fazer isso? Eles mudaram para ser um, uma forma muito rara de pancreatic, de câncer pancreático que era curável com cirurgia. Meio que I had os médicos se emocionaram, porque, poxa, eram. Rapaz, eu tenho minhas dúvidas, viu? Mas enfim, vamos lá. the surgery, and thankfully, I'm fine now. Eu tinha uma cirurgia e, agradecidamente, eu estou bem agora. Então, é só que aqui, você vê como é o Steve Jobs, né? Aqui é o seguinte, no livro, não foi só assim, foi na mesma manhã e depois eu me fiz a cirurgia e eu já estava bom. No livro conta que quando ele descobriu que tinha um câncer, ele se recusou a fazer cirurgia. Ele começou a querer curar o câncer com, com métodos eh, orientais, né? De comer bem, de se exercitar, de fazer meditações, aquela coisa, aquela medicina, uma medicina alternativa. E que ele só foi fazer cirurgia depois de muita pressão da família, dos colegas de trabalho, né? De ele reconhecer que o câncer não tava diminuindo, estava aumentando, e que embora fosse curável, tinha que fazer cirurgia e tal. E ele não foi assim, não. Ele parece que ele foi rápido, né? E estava tudo certo. Mas vou fazer o seguinte, pergunta aqui o Gemini. 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 No discurso do Steve Jobs em 2005 em Stanford, ele fala que descobriu o câncer, o câncer
e deixa a entender que assim que descobriu que era um tumor raro e podia resolver com ci- cirurgia, ele logo fez e ficou curado. Mas foi isso mesmo que aconteceu? Check your connection, try again. Vamos ver o que é que o Gemini vai revelar sobre isso. Qual é, mano? Tô conectado aqui, eu tô. And thankfully, I'm fine now. Nossa, tá demorando. Você pegou um detalhe cirúrgico, com o perdão do trocadilho. O famoso discurso de Stanford Joe suavizou bastante a linha do tempo. Ele faz parecer que tudo aconteceu em um único dia, exato. O susto de diagnóstico pela manhã, o alívio da biópsia à noite e a cirurgia logo em seguida, mas a realidade foi bem diferente e muito mais complicada. O que ele omitiu? 9 meses de atraso, meu amigo. 9 meses. O cara descobriu um câncer e que era curável com cirurgia e levou 9 meses. Steve Jobs não correu para a mesa de cirurgia assim que descobriu o tumor. O diagnóstico em outubro de 2003. Jobs descobriu o tumor em um exame de rotina no final de 2003. Os médicos constataram que estava um tumor, tratava de um tumor neuroendócrino pancreático, uma forma rara e de crescimento muito lento que correspondia a apenas 5% dos casos de câncer de pâncreas e que, ao contrário do tipo comum e devastador, tinha a cura se operado a tempo. A recusa inicial, ele se recusou categoricamente a fazer a cirurgia de imediato, segundo sua biografia oficial escrita por Walter Isaacson. Jobs disse: "Eu não queria que meu corpo fosse aberto, não queria ser violado daquela forma." Ele ainda, repara, o cara tão inteligente, né? O cara tão tecnológico, revolucionário, ele ainda tinha umas paradas da época do templo lá, do hinduísmo, né? Do que ele foi para a Índia e tal. Ele tem umas paradas assim de o corpo é um o corpo realmente é um templo sagrado, mas não dessa forma que ele estava pensando. Eu acho, né, que ele estava pensando. A recusa inicial, ele se recusou categoricamente a fazer a cirurgia de imediato, segundo sua biografia oficial, escrita por Walter Isaacson. Ah, tá. A busca, em vez da medicina convencional, Jobs passou 9 meses tentando tratar o câncer por conta própria. Ele adotou uma dieta vegana rigorosa à base de sucos e frutas, fez sessões de acupuntura, consumiu remédios fitoterápicos, ervas, consultou espiritualistas e fez limpezas intestinais. Tá ligado? A cirurgia tardia, em julho de 2004. Só em julho de 2004, após muita insistência de sua esposa, Lorraine Power, de médicos e de amigos, Jobs cedeu e aceitou fazer a operação, procedimento WIPO. O grande problema é que, durante esses 9 meses de espera, o câncer teve tempo de se espalhar. Quando os médicos finalmente operaram, descobriram que as células tumorais já haviam avançado para o tecido ao redor do pâncreas e para o fígado. O arrependimento. Anos mais tarde, com a saúde já muito debilitada, Jobs confessou abertamente ao seu biógrafo que se arrependia profundamente de ter adiado a cirurgia. Ele percebeu que a sua obsessão por dietas e tratamento alternativo pode ter custado a chance real de uma cura definitiva. Portanto,
quando ele subiu ao palco em Stanford em julho de 2015, ele fez a cirurgia, eu estou bem agora. Ele estava tentando projetar uma imagem de controle e otimismo para o mercado e para o público, mas a semente que causaria sua morte em 2011 já havia se espalhado por causa daquele atraso inicial. Então, ou seja, mais uma vez, né, ele está aqui causando o campo de distorção da realidade do Steve Jobs, né? A realidade é que ele estava com câncer, ele sabia que, embora a maior parte no pâncreas tenha sido removido, já tinha se espalhado para outros órgãos do corpo. E aí ele o que é que faz? Ele diz, não, tá tudo bem aqui, ó. Não, eu vou viver, eu tô bem, obrigado. Mas ele sabia que não tava, ele sabia que o negócio tinha dado ruim. Ou seja, ele recebeu a notícia do câncer. Então, eu acredito, até pensando agora, que aqueles 9 meses que ele passou, meio que não ignora, ele não ignorou o câncer, ele apenas de uma, tentou fazer uma cura de uma forma diferente. Eu acredito que ele estava ali tentando provar que o campo de distorção da realidade dele funcionava melhor do que a realidade de fato. Então não funcionou muito bem, infelizmente. É comum pessoas geniais fazerem coisas idiotas. Infelizmente é comum pessoas geniais cometerem crimes, pessoas geniais errarem de propósito, pessoas geniais destruírem trabalhos dos outros, pessoas geniais destruir o próprio trabalho por vingança, por coisas que pessoas normais não fariam, tá ligado? Então, infelizmente, o Jobs foi uma vítima do seu próprio, como é que eu posso dizer, da sua própria vida de sucesso. This was the closest I've been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. Isto foi o mais perto que eu estive da face da morte, e eu espero que esta proximidade, que eu espero, e eu espero, é como se dissesse que eu espero que a próxima vez seja em algumas décadas, né? Como é que eu posso traduzir isso aqui? Vamos ver como é que ele traduz. Eu espero que seja mais perto que eu chegue disso por mais algumas décadas, né? This was the closest I've been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty than when death was a useful but purely intellectual concept. No one wants to die. No one wants to die. Tendo vivido através disto, né, tendo passado por isto, eu posso agora dizer isto para vocês com um pouco mais de certeza do que quando a morte foi foi uma útil, mas puramente um conceito intelectual útil. Espera aí. Tá, ele diz assim, né? Quando a morte foi um útil, mas puramente conceito intelectual. Ninguém quer morrer. Eu posso agora dizer isto para vocês com um pouco mais de certeza do que quando a morte era um conceito, um útil, mas puramente conceito cultural. Ninguém quer morrer. Tipo, eu posso dizer isso que as pessoas falam, ah, a morte, tudo bem. As pessoas dizem assim, não, a morte é apenas uma passagem, é uma coisa natural da vida de todo ser humano. Um dia, blá, 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 blá. Muito, muito bonito dizer. Mas quando o negócio bate na porta, quando a morte vem assim, ó, opa, chamaram a tua senha. Ninguém quer morrer, meu amigo. Ninguém quer saber, não, de que é natural, que... Assim, não vou dizer que é ninguém, mas 99% das pessoas, né?
Porque tem gente que realmente, às vezes eu vejo gente velhinha e tal. Recentemente teve um caso, só eu tô indo, viu? Um velhinho, bem velhinho famoso na internet. Olha, eu acho que hoje eu não passo, não. E de uma serenidade tão olhando assim, tão bonita, sabe? Tipo, eu acho que hoje eu não passo, não. Como se fosse assim, olha, eu não vou conseguir. Eu acho que eu não vou conseguir passar nessa prova, não, sabe? Acontece, né? Pessoas com mais coragem de morrer do que outras. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet, death is the Mesmo pessoas que querem ir para o céu não querem morrer para chegar lá. destination we all share. E ainda, e até a morte é o destino que todos nós. It. It. Acho que é. It. E ainda, né? E ainda a morte é o destino que todos nós compartilhamos. No one has ever escaped it. Ah, e ainda que a morte seja. E ainda que a morte é o destino que todos nós compartilhamos, ninguém tem mesmo escapado dela. And that is as it should be, because death Mas Jesus escapou. Não só escapou. Na verdade, nem Jesus escapou da morte, né? Na verdade, ele venceu, né? Ele provou e foi e venceu. Na verdade, Jobs, realmente. Ele provou da morte. Ele não escapou, ele venceu. Tipo, ele não correu da morte, ele domou a morte, né? Diferente, né? is very likely the single best invention of life. Ninguém tem escapado dela. E aquilo é como deveria ser, porque a morte é muito likely. Esse likely me parece uma palavra muito coringa, sabe? Muito provavelmente é a melhor invenção da vida. It's life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now, A vida, os agentes de mudança da vida, claramente o velho faz o caminho para o novo. the new is you. Right now, the new is you. But someday, not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Right now, the new is you. Neste momento, o novo é você. Mas algum dia, não muito longe daqui, não muito, não muito, não muito depois de agora, você será gradualmente, você irá gradualmente se tornar um velho e ficará claro and be cleared away. And be cleared away. E será removido. Right now, the new is you. But But someday, someday, not not too too long long from for now, now, you will you will be gradually become cleared the old out and and be be cleared cleared away. away. Sorry to be so dramatic, but it's quite true. Desculpe ser tão dramático, mas é quite true, mas é bem verdade. Your time is limited, so Seu tempo é limitado. don't waste it living someone else's life. Seu tempo é limitado, então não gaste vivendo a vida de alguém. Não gaste vivendo também o else's life. O else's life. Não gaste vivendo a vida de outra Sorry to be so pessoa. dramatic, but it's quite true. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Não seja, não caia na armadilha
do dogma, que é viver com os resultados do pensamento de outras pessoas. Viver por outras, viver de acordo com o que as outras pessoas querem que você viva, né? Mais ou menos isso, quer ver? Não se deixe aprisionar por dogmas que consistem em viver com o resultado do pensamento de outras pessoas. A gente nunca diria isso aqui em português, tá ligado? Não deixe de não se deixe aprisionar por dogmas, né? Por leis culturais, por coisas estabelecidas assim, meio que isso é porque tem que ser, que consiste em viver com os resultados do pensamento de outras pessoas. By dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. Não deixe os ruídos das outras opiniões derrubarem a sua própria voz interna, né? Não deixe as coisas, o ruído externo de outras das opiniões alheias acaba sufocando a sua voz interior. E o mais importante, tenha coragem de seguir seu coração e intuição. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Eles, de alguma forma, já sabem que você verdadeiramente quer ser. Tudo, todas as outras coisas é secundária, são secundárias. Ele de alguma forma, ele já sabe o que você realmente quer se tornar. Todo o resto é secundário. Somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. Quando eu era jovem, existia uma publicação incrível chamada O Catálogo do Mundo Inteiro, que foi uma das Bíblias da minha geração. It was created by a fellow named Stuart Brand, not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. Esse catálogo, né, foi criado pelo fellow, fellow name, fellow, pelo amigo chamado Stuart Brandon, não muito distante daqui, Melon Park. E ele trouxe a vida com este toque aí ele veio à vida com esse toque poético, né? Foi trazido, né? Ele foi trazido. He brought into life, it to life. E ele lhe deu a vida com um toque poético. Enfim, ele nasceu com esse toque poético. Created by a fellow named Stuart Brand, not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid cameras. Isto foi antes de 1960. Não, isto foi late, depois, né? Isto foi depois de 1960, antes dos computadores pessoais e desktops. Publishing desktop são tipo publicações de computador, né? Então foi tudo feito com máquinas de escrever, tesoura e câmeras Polaroids. It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with neat tools and great notions. Foi como se, foi um tipo de Google
em papel, em forma de papel, 35 anos antes do Google vinha surgir. Foi idealístico, overflowing, with needs to, overflowing, e grandes e uma ótima noção, né? Repleto de ferramentas bacanas. It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with neat tools and great notions. Stewart and his team put out several issues of the Whole Earth catalog, and then, when it had run its course, they put out a final issue. Stuart e o time dele passou por grandes problemas no catálogo do mundo inteiro. E então, quando ele tinha que tocar o curso, eles colocaram no fim. Ah, tá. Eles, tipo, quando eles tiveram que como é que eu vou tocar o barco, né? Tiveram que seguir em frente, eles colocaram o problema final. It was the Deixa eu ver se é isso mesmo. Stuart e sua equipe lançaram issues. Lançaram muitos catálogos do mundo, né? E quando a publicação chegou ao fim do seu ciclo, and when they had run its course, eles lançaram uma edição final. and his team Problema, put out several problema. É porque issue é, pode ser várias coisas. Issue tem várias traduções. Pode ser algo como problema, pode ser uma declaração, pode ser um aviso, pode ser uma publicação, pode ser várias coisas. Issue. issues of the Whole Earth catalog. And then, when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid 1970s, and I was your age. Foi no meio de 1970 e eu era da idade de vocês. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Na capa de trás, da última publicação, foi na capa de trás da última publicação deles estava um fotógrafo, fotógrafo de uma manhã, né? Uma manhã cedo na estrada. O tipo, o tipo que você pode encontrar a si mesmo. Esse aqui deve ser um lugar. Se você for aventureiro, né? Para um nascer do sol numa estrada. Acho que não é isso. Acho que isso aqui não é. É hitchhiking. Hitchhiking. Uma coisa assim. Tipo, ó, a foto era de uma manhã cedo, numa estrada do interior. O tipo de coisa que você pode ver por si mesmo se você for uma pessoa que é aventureira, que vive de carona. The back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." Beneath, abaixo, estavam as palavras Stay hungry, stay foolish. It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. Foi farewell message. Farewell era o farewell. Foi a mensagem farewell. Farewell.
Farewell. Farewell message. A mensagem. A mensagem de despedida, a mensagem final. E eles assinaram. Ai, cara, tem uns termos, cara, que eu nunca tinha visto na minha vida, sabe? Meio que a pessoa bate o olho e entende o que é, mas, sabe, para traduzir é difícil. Meio que é a mensagem final que eles deixaram assinada, sabe? Tipo, eles deixaram no final de tudo. Ó, foi a mensagem de despedida deles ao se despedirem. Foi a mensagem, enfim, sign off. Stay hungry, Beneath it were the stay words, foolish. "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. E eu tenho sempre desejado aquilo para mim mesmo. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. E agora, como vocês estão se graduando no início, vocês são os novatos graduados, eu desejo isso para vocês. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. É, cara, pode ser o maior gênio do mundo, mas ainda ele é humano. E humanos cometem erros, infelizmente. Mas ele cometeu muitos mais acertos do que erros, né? Em quantidade. É isso, gente, ó. 1 hora e 56 minutos. Esse vídeo ficou muito grande, mas é um vídeo que eu queria fazer. Seguindo as orientações de Steve Jobs, né? Siga sua intuição, siga seu coração, né? Seus instintos. Então, é isso. Eu acho que já é meia-noite e 19. Não sei se eu vou ter gás para fazer o francês ainda. Acho que eu vou pegar o francês, né? O francês é outra coisa instinto que eu tô tendo, sabe? Mas é uma coisa que eu sempre gostei. É uma língua, seria a segunda língua que eu estudaria e estou estudando. Mas é isso, gente. Fiquem aí e nos vemos no próximo vídeo. Vai ser bem menor o próximo vídeo, tá? A gente vai pegar esse discurso, velho. Mano, decorar 15 minutos de texto. Bota aí coisa pra não sei quantos meses aqui a gente vai ficar nisso, mas a gente vai ficar.